Olá, buscador da super saúde. Certamente você quer chegar a ter mais de 100 anos com saúde, com produtividade, com capacidade cognitiva, com lucidez, continuando a ajudar esse mundo a ser melhor. Esse é o foco desse simpósio sobre longevidade saudável. Mas quando que começa o trabalho para chegar aos 100 anos com saúde e produtividade? Na gravidez? Antes da gravidez? Nas gerações anteriores? Hoje nós estamos falando aqui com a minha colega, a doutora Ana Carolina, conhecida como a fada da obstetrícia, a fadinha da obstetrícia. Obrigado, Ana Carolina, por estar aqui conosco. Teu trabalho de conscientização das mulheres para terem uma gestação saudável é muito lindo, muito lindo. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que tu entrou nessa área de olhar a saúde da mulher desde antes da concepção até durante todo o trabalho gestacional. Doutor Uronal, muito obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada de poder compartilhar um pouco desse conhecimento, esse conhecimento da medicina hoje tão novo aqui, tão importante, para que a gente entenda o mecanismo real da longevidade, que começa lá dentro da barriga da mãe, né? A gente sabe que nós somos reflexo de uma geração passada, nós somos uma história anterior, nós somos uma consequência de tudo que aconteceu com a minha avó, com os meus antepassados também. As nossas células, elas vão carregando imprints genéticos ali dentro. E esse despertar dessas mulheres, esse despertar dessa possibilidade de gerar indivíduos com muito mais saúde do que é a geração atual, que faz a magia acontecer. São elas que são as fadas. Eu não, eu sou só a condutora ali que, às vezes, sento aqui no notebook e venho buscar o que há de mais moderno em artigos científicos, o que existe de evidência para que a gente traga essa atualização tão necessária. Que lindo, Ana Carolina. Vamos começar lá no princípio. Existe uma diferença entre genética e epigenética para a saúde da criança ou para a saúde nossa. Explica para as pessoas que estão nos assistindo qual é essa diferença e como é que a gente pode influir na genética ou na epigenética. A genética, ela é muito comum entre os homens, né? Mais de 99% ali dos nossos genes são muito semelhantes, muito parecidos. Então, não é a genética em si que faz eu ser diferente de você. É a epigenética, são o que esses genes ali dentro das minhas células, como eles estão agindo, que tipo de proteínas eles estão fazendo, quais são as características que eles estão fomentando ali para que essas células manifestem uma determinada característica. Então, a epigenética, ela é muito mais... assim, ela tem um poder incrível, porque é ela quem faz ligar e desligar esses genes, é o on e o off das nossas células. O que significa isso? Que eu estou carregando genes parecidos com os seus, mas por que eu sou diferente? Porque em algum momento, algum fator ambiental, algum exposoma, ele interferiu no mecanismo desse gene e ativou ou desligou esse gene. Por isso, às vezes, os gêmeos univitelínicos, aqueles gêmeos que são verdadeiros, né, que são idênticos, eles são gerados no mesmo ambiente ali, mas eles carregam características diferentes ao longo da história, porque eles sofreram alterações ambientais diferentes a partir do momento daquele nascimento. Então, não é só a genética que é importante, é o fator que chegou para ativar esse gene que faz muita diferença na manifestação, no fenótipo dessa pessoa. E isso é a epigenética, é o poder que tem essa manifestação gênica no nosso corpo. Porque, às vezes, doutor,
eu estou carregando o gene do câncer, você também, e uma menina de 17 também. A gente está bem mais velha aqui, não vamos falar a nossa idade, mas aquela lá de 17, ela desenvolveu o câncer e nós ainda não. Por que isso? Porque existe uma história de vida atrás do que aconteceu nos nossos genes, né? Uma história que colabora para que esses genes tenham uma melhor manifestação ali. Então, a genética, a gente não pode mudar ela, mas nós podemos mudar o que está por fora da genética, que é a epigenética. Como tu disseste, um gene Exato. bom, a epigenética faz com que ele fique melhor. E um gene ruim, a epigenética faz com que ele fique bloqueado. É isso, né? Exatamente isso. Esse movimento externo dos exposomas, das substâncias tóxicas, das substâncias boas que eu trago para dentro do meu corpo para ativar a parte boa que eu carrego ali de genes. Então, isso faz a diferença em quem eu sou agora. Às vezes, olha, no consultório, doutor, eu não me surpreendo de ver vários pacientes, várias mulheres que chegam, às vezes com idade próxima da minha, um pouquinho mais velhas, mas cheias de doenças, hipertensas, diabéticas, com síndrome metabólica. Você vai ver o histórico de vida, o histórico de saúde dessa mulher é totalmente desintegrado com o que a gente busca, né? Isso manifesta naqueles genes para que eles sejam ativados da pior forma possível. Isso é epigenética, é essa manifestação da parte ruim que você e eu estamos carregando. E a gente vê pacientes, às vezes, até não tão com uma idade boa ainda, assim, não tão idosas, mas que manifestam muitas doenças, porque estão expostas a condições de saúde ruins. Voltando a falar sobre a concepção, eu tenho um conceito, eu gostaria que tu desse o teu conceito de que a saúde dos avós é importante na saúde do neto. Tu trabalha com esse conceito também, ou ele não é bem certo? Isso é uma verdade absoluta. Isso é o que o efeito Dohad, né, que a gente já sabe, Dohad. Dohad, D-O-H-A-D, Dohad. Aham. Efeito Dohad, estudado na obstetrícia há muitos anos já, mas que vem trazendo cada vez mais essa conscientização. A exposição na vida intrauterina, ela vai ter manifestações nas outras gerações. Então, enquanto óvulo, porque eu sou metade óvulo e metade espermatozoide, a parte minha, que é o óvulo, ela já existia na barriga da minha mãe. Eu era um pedacinho daquele ovário quando a minha mãe estava lá na barriga da minha avó. E as alterações ambientais ali que favoreceram as condições de vida da minha avó, se ela usou muito produto tóxico, se ela fumou, se ela usou álcool, se ela não fez exercício físico, se ela não dormia direito, tudo isso foi interferindo naquele bebezinho que estava na barriga dela, que era minha mãe. E eu estava ali, como um ovo. Com 20 semanas, a menina, ela já tem todos os óvulos ali que ela vai ter durante toda a vida dela. E esses óvulos vão se perdendo, vai acontecendo uma exposição cada vez maior de substâncias ali ambientais e morte desses oócitos, né, dessas células primordiais, que nos permite chegar ali com 50 anos e entrar na menopausa, a maioria de nós mulheres. Então, lá atrás, quando eu estava na barriga da minha mãe na barriga da mãe dela, quer dizer, eu era reflexo também do que a minha avó comia, o que ela vivia. Então, vamos imaginar que um determinado casal, cujos pais não cuidavam da saúde, tinham uma saúde muito ruim, fumavam, criaram uma epigenética negativa. Esses pais podem reverter essa epigenética antes da concepção ou ele está fadado a ter um filho com problema? Doutor, o mais importante que eu tenho que pensar é o seguinte, que existem... Eu sou advinda de uma célula.
uma célula que tem todo um maquinário ali dentro, e dentro desse maquinário existe uma parte ali dentro que chama mitocôndria. Essa mitocôndria, ela é poderosa, é como se fosse uma única célula, assim, com uma característica individual, que conseguisse viver sozinha, mas que está ali, vivendo dentro da minha célula. Estou falando de mim como uma célula. E essa célula, essa mitocôndria, gente, ela oxida, ela enferruja, ela se desgasta com o tempo, ela envelhece. E ó só, para quem não sabe, a minha mitocôndria veio da minha mãe, que veio da mãe dela, que veio da avó dela, veio lá de trás, e ela foi só se reproduzindo. E ela vai se desgastando e recebendo interferências ambientais, mas existe um complexo de atitudes que a gente pode fazer com que essa mitocôndria seja menos oxidada, menos destruída, com melhor performance, com melhor metabolismo. Isso reflete uma mudança, sim, de não de comportamento, mas de manifestação do meu organismo. Então, se eu tinha uma dificuldade para engravidar, eu otimizo ações que melhoram a condição das minhas células, eu melhoro a minha fertilidade. Olha só que poderoso. Eu não estou fadada a ser assim. Eu posso oferecer para o meu organismo condições para que o meu organismo se reconstrua, faça disso a melhor forma possível para ter uma extensão, uma melhora. Vamos imaginar o seguinte: tem um casal aqui que está nos ouvindo. Casal com 30 anos, ele e ela com 30 anos, e estão resolvidos a terem filhos, a gerarem filhos. Mas os dois não têm uma saúde perfeita, os avós não têm saúde perfeita. Você aconselharia eles a adiarem essa decisão de ter filho por quanto tempo para melhorar a saúde, para gerar filhos mais saudáveis? Não é simplesmente adiar, é um processo, é um trabalho, né? A gente precisa, na verdade, construir uma história de saúde com esses pais. Quando se trata de formar uma vida, eu preciso de um espermatozoide saudável, um óvulo saudável, mas eu não vou falar só em adiar, eu quero construir com ele um caminho. A gente vai oferecer condições para que esse casal tenha as melhores células reprodutivas possíveis. Ah, mas a minha mulher foi exposta a um monte de problema lá atrás, quando estava na barriga da mãe dela e durante toda a vida dela. Ela pode melhorar isso sim, ela pode otimizar esses genes, ela pode mudar o comportamento para que esses óvulos, eles tenham uma melhor qualidade. Eu falo muito para os clientes, o óvulo que eu elimino hoje, ele não começou a nascer ontem, há um mês atrás, ele começou lá atrás, só que um ano antes, ele teve um maior desabrochar, um maior desenvolvimento. A gente sabe... Um ano atrás. E a gente sabe que nos últimos 3 meses, essa interferência ambiental é muito mais agressiva para essa célula do que ali no ovário. Mas há um ano atrás, ele começou a amadurecer para que ele aflorasse e saísse hoje no meu corpo. Então, é possível sim que se mude essas perspectivas todas de qualidade de vida para que eu ofereça uma melhor condição de formação de gametas, que é a partir de um gameta saudável que eu formo uma pessoa, um ser humano com mais saúde. Então, se eu estou entendendo, esse casalzinho, se ele resolver aplicar o máximo possível de recursos de desenvolvimento da saúde, em um ano, eles teriam uma condição ótima para gerar um filho saudável? Creio até que menos que isso, dependendo das condições da mulher. O homem, ele forma por volta de 72 horas, 72 dias, 3 meses ali o espermatozoide. A mulher não, é lá atrás mesmo, mas talvez menos que esse um ano, eles consigam ter a resposta reprodutiva adequada, preparar esse ninho. Eu falo muito de cuidar do nosso corpo, fazer o melhor, otimizar esse metabolismo celular, para que a gente gere esses embriões saudáveis, essas células iniciais saudáveis, porque isso é uma consequência. Uma célula doente, ele vai formar um sistema, um órgão doente, uma pessoa doente. Mais cedo ou mais tarde, isso vai se manifestar clinicamente. Aí são pessoas jovens que chegam com doenças autoimunes, com um monte de processo de saúde mal resolvido, né? E que às vezes poderiam estar em outro caminho, mas lá atrás deixaram de observar esses critérios de otimização da saúde. E se a gente pensar no epigenoma, na epigenética, você acha que se esse casal tivesse uma epigenética ruim,
Um ano de trabalhos de desenvolvimento da saúde pode reverter essa epigenética ruim ou precisaria, ou isso é irreversível? Com certeza pode, porque a epigenética é o ambiente, né? São esses fatores de estilos de vida. É todo um conjunto ambiental que faz essa ativação. É totalmente possível que isso aconteça em um ano ou até menos, dependendo do empenho. Porque existe também uma coisa, né, doutor Uronal? Às vezes a gente oferece um planejamento estratégico, uma orientação de mudança de estilo, mas se a pessoa não emprega, ela não vai ter resultado. É simples assim, porque às vezes, mas eu fiz o curso da doutora Fada e não tive resultado, eu fiz o curso do doutor fulano e não tive resultado. Até que quando você empregou realmente aquilo que foi orientado, né? Aí as pessoas fazem tudo pelo meio do caminho, dá o seu 70% ao invés de dar o seu 110%, e aí, às vezes, demora mais um pouco esse processo. E o mais interessante é que é possível mudar, é possível gerar qualidade de saúde para esses gametas, e principalmente, gente, formar uma criança saudável, porque isso tudo determina quem essa criança vai ser lá na frente. A gente sabe que, claro, que o meio ambiente também vai agir depois que essa criança nascer, mas muitos desses genes foram ativados lá atrás, e eu posso melhorar esse caminho, fazer com que fique mais fácil para o meu filho do que foi para mim. Voltando a falar no nosso casalzinho hipotético, eles estão muito apressados para ter filhos e mesmo tendo uma saúde ruim, eles estão pensando assim, talvez isso não tenha importância se nós gerar o filho agora, depois, no correr da vida, ele recupera a saúde. Eu acho assim que é um planejamento, né? É um projeto de vida. Ter um filho é você construir junto, é você fazer uma expectativa nova da sua realidade, é tentar fazer o máximo possível de si para que essa criança tenha saúde a longo prazo. Mas, enfim, claro, vai ter uma criança? Essa criança vai pagar o preço, vai ser muito mais difícil para ela retomar a essas condições de saúde, né? Mas até que ponto que uma pessoa consciente quer pôr um filho no mundo simplesmente para agradar o seu único desejo de ser mãe e pai? Eu tenho que pensar que realmente eu sou responsável por essa vida. E se eu fizer o meu melhor, depois essa criança também vai tomar as atitudes para que ela tenha um melhor direcionamento aí de saúde. Mas é possível, gente, é totalmente possível mudanças comportamentais, suplementação adequada, otimizar esse metabolismo, para que gere uma mudança estrutural celular, uma mudança de ativação mitocondrial, para que aconteça uma melhor saúde aí dessa criança depois. Deixa eu só reforçar isso, Ana Carolina. Uma criança gerada por pais que estão com problemas de saúde, obesidade, cansaço, problemas de mitocôndria, essa criança terá tendência de ter doenças para o resto da vida e tendência até de ter uma longevidade menor só porque foram geradas nisso. Isso é possível, não é? Com certeza. Gente, nós vivemos numa era de subnutrição das crianças que têm nascido. E aí você fala, mas ele nasceu dentro do peso adequado, do tamanho adequado, não estou falando disso. Subnutrição de desenvolvimento neural. Os pais, às vezes, com essa obesidade, com esse excesso de alimentação errada, transferem menos substâncias que são necessárias para o neurodesenvolvimento dessa criança. São adultos que pagarão lá na frente com toda essa irresponsabilidade que foi feita durante a pré-concepção. Então, a gente tem que se programar. É importantíssimo entender que esse poder está na mão dos pais, principalmente da mãe também, porque depois, 9 meses, ela ainda consegue interferir nesse ambiente intrauterino e fazer com que esse bebê possa ou não ser exposto a substâncias boas ou ruins, né? Então, é importante saber que lá na frente essa criança vai te cobrar. Qual é o resultado que você quer dar para ela? E pior ainda, vai cobrar de alguém que está assistindo a nossa live, a nossa aula, e que não pode alegar desconhecimento. Mas o nosso casalzinho resolveu se conscientizar. Eles adiaram a concepção por 12 meses. E daí eles perguntam para ti assim, doutora, o que eu devo fazer? O que é mais importante? Quais são as ações que eu tenho que começar a fazer a partir de hoje para chegar daqui a um ano super saudável e gerar
um embrião super saudável. O que tu diria para eles? Não é fácil não, hein, doutor? Porque é tanto pilar que a gente tem que colocar na vida desse casal. Por quê? Porque não é uma estrutura sozinha, né? São vários fatores. Por exemplo, eu gosto muito de falar do sono, por exemplo. O sono é importantíssimo para o desenvolvimento correto dessa fertilidade, acontecer mais fácil. É importantíssimo para a qualidade desse ócito que está formando. Desse ócito, gente, é o óvulo, tá? Está formando na barriga da mulher. O sono, ele é importantíssimo para o desenvolvimento correto dessa criança a partir do momento que ela gestou. Alimentação. A alimentação, ela tem que ser para nutrir células. Não é uma alimentação para fazer você ter satisfação e prazer. É lógico que às vezes você quer comer um chocolate, um pedaço de uma coisa qualquer que não é tão saudável, mas isso tem que ser exceção. É a partir das suas atitudes menores e diárias e constantes, desses pequenos hábitos, que a gente constrói uma saúde promissora a longo prazo. Então, a nutrição celular, ela é de extrema importância. E entendam aí que às vezes a suplementação é necessária, é uma suplementação individualizada, que eu quero oferecer um substrato para que essa célula se desenvolva melhor, para que ocorra um metabolismo adequado, para que essa junção de DNA da mãe e do pai aconteça de uma forma mais harmônica. O exercício físico, extremamente importante exercício físico, melhora o metabolismo, aumenta GLUT4, que é um receptor de glicose ali no músculo, que faz captar esse excesso de glicose, aumenta a regeneração mitocondrial, celular, né, fazendo novas células mais saudáveis, elimina substâncias que são, produz substâncias que são saudáveis para o nosso organismo. A gente falou do sono, da alimentação, do exercício, a suplementação, né, também, que é importante. Controle do estresse. O controle do estresse. Gente, quantas pessoas estressadas têm dificuldade para engravidar? Por quê? Por quê? Porque o cortisol, ele briga com a minha melatonina, que é essa substância que é necessária para aumentar minha fertilidade. O cortisol, ele é inimigo. Quando o cortisol está alto, quando eu estou estressada, acontece o contrário com a minha melatonina, né? E o cortisol também atrapalha o neurodesenvolvimento. Os estudos já demonstram que as crianças expostas a um ambiente com excesso de cortisol são crianças com menor número de células no hipocampo, que é uma parte de dentro do cérebro responsável pela memória. Então, são crianças que têm um aprendizado mais dificultoso, são crianças que às vezes deixam de crescer, são crianças que têm parto prematuro com mais recorrência do que as que não foram expostas a esse ambiente. Então, o estresse, ele é importantíssimo que seja controlado para eu ter um resultado, né? É um conjunto, são pilares que a gente fala. Fé é muito importante. A fé, quando você restabelece essa segurança de que Deus tem um propósito para você, que existe uma história para acontecer, desde que você faça a sua parte, eu acredito no poder de Deus agindo. Se essa criança tem que vir, ela vai vir. E eu já tive provas de casais que ficaram vários e vários anos com infertilidade sem causa aparente, não encontrava problema na mãe, na mulher, teoricamente, e que depois de organizar esses pilares, essas crianças surgiram, essa fertilidade retornou. É possível, sim. Por quê? Porque eles tiveram mais credibilidade, tiveram mais fé, tiveram organização do sono, da qualidade de vida. E se a pessoa não tiver fé, não acredita, for um ateu, existe no Brasil em torno de 10% de ateus, de pessoas que não acreditam em Deus. Como é que essa pessoa vai perder esse pilar ou ela pode compensar de outra forma? Eu acho que fé não é só em Deus, né? A gente sabe que a gente tem que acreditar na vida, a gente tem que acreditar no potencial de alguma coisa. Se você que está aqui não acredita em Deus, né, e tem todo o direito, eu acho que cada um tem a sua visão de vida, você tem que acreditar, então, na ciência, você tem que acreditar no poder de juntar o máximo possível esses outros pilares e fazer o seu melhor, mas entrar em ação, porque apenas observar essas orientações e não modificar o seu estilo de vida não vai gerar o resultado que você quer, de melhorar a sua fertilidade, de fazer um ser humano mais saudável do que foi você e sua família. Vamos voltar, por todos esses itens aqui são fundamentais. Vamos pegar o controle do estresse que tu falou. Como é que alguém que é estressado pode deixar de ser estressado? Doutor Uronal,
é um trabalho, né? É toda uma ciência, mas assim, eu acho que a gente tem técnicas maravilhosas hoje. Eu não sou especialista nisso, mas eu uso comigo porque eu sou extremamente estressada, eu não tenho hora às vezes para dormir, para acordar, eu trabalho muito, eu faço parte de madrugada, e tudo isso em conjunto nos deixa doentes, né? Burnout é uma síndrome que é muito comum entre os profissionais da saúde pelo esse excesso de sobrecarga de trabalho. E a gente sabe que a meditação, yoga, as terapias, elas podem colaborar para que aconteça uma melhora dessa situação. Eu gosto muito do contato com a natureza. Eu sou apaixonada por tirar meu sapato, encostar o pé no chão. Aqui eu moro perto da praia e eu tenho o privilégio de, às vezes, me dar o direito de colocar o pé no mar. E isso é uma recarga energética, é um empoderamento de vida, de você se sentir eletrizado. Nós somos campo magnético, tá, gente? Você tá aqui, não acredita em Deus, tá tudo bem. Mas nós temos energia e você não pode mudar isso não, sabe por quê? O que você tá assistindo aí na sua casa agora, não veio do nada, tá vindo através de ondas eletromagnéticas. Nós somos um campo magnético, nós somos energia, querendo ou não, ponto. Agora, a partir do momento que eu utilizo as técnicas em conjunto, hoje a gente tem TFT, que é a acupuntura com os dedos, a acupuntura com agulhas mesmo, a meditação, e são técnicas que dá para fazer. Eu gosto bastante da meditação com respiração e concentração do eu estar aqui e agora. Agora, meu filho está na casa da avó, e eu não estou pensando nele, eu tenho que pensar na nossa conversa aqui. Então eu sento, eu sinto essa cadeira, e eu percebo a textura, e eu coloco o meu pé direitinho aqui no chão, e eu estou sentindo a textura desse chão. Isso é uma concentração do meu corpo, do meu sistema em estar aqui. E isso empodera muito a gente, isso te reconecta com esse equilíbrio mental, que é tão importante. Falasse do exercício e das mitocôndrias. É o ponto que eu mais gosto de falar, da importância do exercício para recuperar as mitocôndrias doentes. Que tipo de exercício as pessoas podem fazer, que tu recomenda para os teus clientes, para eles recuperarem a saúde e melhorarem a saúde das mitocôndrias? Doutor Uronal, essas mitocôndrias, né, elas têm uma carga genética própria, um desenvolvimento próprio, mas elas vão sendo oxidadas, envelhecidas, atacadas a todo momento. E claro que o exercício, ele restabelece essa divisão aí dessas mitocôndrias, divisão celular. Que exercício que é interessante, eu gosto bastante do anaeróbico, que é a força muscular, mas sem o aeróbico também, eu não consigo trabalhar. Claro, eu não sou uma profissional da área de educação física para orientar perfeitamente, mas eu acho que tem que ser uma combinação dos dois. E como eu ainda trabalho com mulheres menopausadas, mulheres que têm essa dificuldade de ganho de massa magra, então sempre eu pontuo que a necessidade da musculação, do exercício de resistência faz muita diferença para esse processo também de formação muscular, porque às vezes você faz o exercício ali só o aeróbico, né, a fibra é destruída, mas tem uma certa dificuldade ali na reconstrução. E o que o senhor acha? Pontua aí pra gente. Eu concordo contigo, eu defendo muito a musculação como principal exercício, o intervalado para aumentar a capacidade cardiovascular, aumentar a produção de hormônios de crescimento e o aeróbico. Então, eu recomendo sempre os 3 exercícios juntos. Mas eu estou me lembrando aqui agora que nós falamos da menina de 30 anos que está no limite, no clímax reprodutivo, mas a gente sabe que depois dos 30 anos há uma queda da produção hormonal, tanto do homem quanto da mulher. Eu estou imaginando uma menina de 40 anos que nunca engravidou, porque ela estava se dedicando ao trabalho, hoje em dia as mulheres se dedicam mais ao trabalho, é maravilhoso, e ela quer engravidar, e ela nunca teve nenhuma gravidez. É possível ela ainda recuperar o padrão hormonal e gerar filhos? Gente, é engraçado, porque antigamente, né, nos consultórios, a gente sempre entendia essa mulher de 40 anos como uma pré-menopáusica. Essa paciente, ela já esquece dela que ela não vai engravidar, não precisa fazer nada. Gente, a fertilidade dessa mulher, ela pode ser restabelecida sim.
É óbvio que a partir dos 30, 35 anos, existe uma queda constante e progressiva da qualidade desses óvulos, da quantidade desses óvulos. E a fertilidade, na dependência desse ambiente, desse estilo de vida que essa menina vive, que essa mulher vive, vai ser ruim. E pode ser até que elas menopausem muito precocemente, que a gente chama isso de falência ovariana prematura. E por quê? Por uma série de fatores, de toxicidades ambientais, de produtos químicos que chegam até esse ovário. Mas a partir do momento que essa mulher de 40, ela decide que ela pode mudar o seu estilo de vida, mudar a sua nutrição celular, mudar a sua história ali ambiental, ela pode restabelecer sim. E olha só, às vezes lá no consultório a gente pega mulheres com um hormônio alterado, que é um específico da reserva ovariana, que é o antimileriano. E esse antimileriano, ele vem baixo, e essa mulher consegue engravidar quando ela restabelece toda uma estrutura de saúde, mesmo com o antimileriano baixo, porque não é a quantidade de óvulo que me importa, é a qualidade desse ócito. Porque se eu tenho vários, mas vários ruins, isso a gente até vê nas meninas jovens, tá? Elas estão cheias de folículos ali, às vezes tentando engravidar e não consegue, sabe por quê? Porque tem um estilo de vida péssimo, estão intoxicadas de produtos ruins para esses óvulos. Elas têm muito, mas têm óvulos ruins. Então, é todo um conjunto que contribui para que ela restabeleça. A partir do momento que ela menopausou, quer dizer que ela esteve 12 meses sem sangramento, é óbvio que ela não vai restabelecer mais, ela perdeu o timing, já se transcorreram várias etapas ali que ela deixou de acordar, né? Agora, se ela ainda menstrua, ou mesmo, pode ser até de forma irregular, mas se ela reestrutura toda uma história por trás dessa qualidade de vida, ela consegue engravidar. E no consultório, por incrível que pareça, hoje eu tenho várias pacientes acima de 40 anos que me procuram para o pré-natal, principalmente porque eu gosto muito do alto risco, e que tem essa resposta aí de segurar o neném no braço, né, muito mais fácil que algumas de 18. Agora eu quero falar num tema que é apaixonante. Nós estamos falando de gerar um filho para viver mais de 100 anos com saúde plena, sem nunca ficar doente, sem perder lucidez, sem perder capacidade cognitiva, produtivo. Esse é o filho que nós queremos gerar. Existe alguma diferença entre fazer um ato de amor para gerar filho, com todos aqueles cuidados amorosos entre o casal, ou dar uma rapidinha no carro? Muda alguma coisa? Muda total, gente. A partir do momento que eu tenho uma relação sexual sem as preliminares, sem o desejo do casal, sem o compartilhamento ali de desejo mesmo de ambos, né? Existe uma dificuldade na lubrificação, uma dificuldade de aceitação daquela microbiota, que são as bactérias que estão dentro da vagina dessa mulher, para a receptividade desse espermatozoide que vai chegar. E às vezes a gente até começa a utilizar muito produto químico para lubrificar, sabonete íntimo, põe um cheirinho, tem desodorante íntimo, né, que muitas usam. Isso altera toda uma performance ali, tanto da microbiota quanto das células que são defensoras daquela área, do sistema imunológico dessa mulher. Isso atrapalha. É claro que uma vez ou outra pode se engravidar, alguns filhos acontecem dessa forma, mas quando existe um preparo, uma receptividade de ambos, né? Não só do homem, né? A mulher ela tem que estar integrada nesse processo, ela tem que ter o desejo despertado, ela tem que estar receptiva para esse ato. E isso facilita, sim, com que esse espermatozoide ele chegue até o canal ali do colo do útero para chegar no óvulo. Por quê? Porque existe todo um mecanismo hormonal de ocitocina, de mecanismos que melhoram o muco dessa vagina, que facilita a integração e a subida desse espermatozoide até o óvulo. Então, facilita engravidar. Não é só, vamos aqui, está no período fértil, eu vejo muito isso lá
nos directs, né? Ai, doutora, eu fiz lá o testezinho de gravidez, vou ter relação hoje. Gente, que tipo de preparo é esse? Pelo amor de Deus! A partir do momento que eu fiz o teste, eu tô vendo que eu tô ovulando, mas eu poderia ter tido relações antes e melhorado ali a chance desse espermatozoide chegar até meu óvulo. Eu perdi um timing ali atrás. Além disso, não é porque eu estou ovulando que eu tenho que ter relação, eu tenho que estar receptiva, eu tenho que fazer com que a minha vagina tenha bactérias, tenha substâncias que melhorem a aceitação desse esperma que está chegando. Pense para mim, o esperma que está ali dentro de você é um esperma estranho, você pode fazer uma reação contra ele. E agora tem um assunto que é muito pouco comentado. Todas as mulheres sabem que depois que engravidaram, elas têm uma responsabilidade muito grande com aquele feto que está ali dentro para transformar num ser saudável que vai nascer no momento certo. Mas as pessoas às vezes não valorizam a participação do pai no ambiente de uma gestação saudável. Como é que um pai pode ajudar a essa gestação se tornar mais saudável possível? Antes do processo acontecer, é importantíssimo a suplementação desse pai, hein, gente? Vou pontuar aqui mais uma vez. Todo mundo esquece. Todo mundo, o médico não fala sobre isso. É engraçado, né? Dá umas dicas de suplementação para o pai e para a mãe. Gente do céu, ômega 3, metilfolato, coenzima Q10, aí vai depender do que está faltando, né? Às vezes a gente tem que passar alguma substância anti-inflamatória, um resveratrol, por exemplo, uma ashwagandha, que são substâncias naturais, que às vezes necessárias para complementar todo o processo. Não estou aqui dando receita de bolo, mas é importante que a suplementação aconteça de ambos antes da concepção e que esse estilo de vida aconteça para o parceiro também. Esse espermatozoide, ele teve sorte no processo. Eu falo sempre para as clientes que, o seu marido teve sorte até agora, porque, na verdade, ele está formando ali a cada 72, 90 dias um espermatozoide saudável, ok? A cada momento ele está replicando essas novas células. A gente não. O meu óvulo que eu elimino hoje, ele aconteceu lá dentro da barriga da minha mãe. Eu já tinha esses óvulos que eu tenho hoje. Claro que esse óvulo, ele sofreu muito mais interferência recentemente, mas eu não vou mudar isso. O homem, ele consegue mudar muito mais rapidamente. E a partir do momento que essa mulher engravida, gente, o homem, ele tem que ser parceiro também. Ele tem que contribuir para esse ambiente acontecer de uma forma saudável, respeitosa, acolhedora para essa mãe. A mulher muda o emocional, ela se sente às vezes desprotegida e ela tem predileções alimentares, né, por mais açúcar, por mais chocolate, para tentar se agradar, e o homem tem que ser parceiro e tá ali para opinar, para falar que, olha, vamos tentar trocar esse prato por um mais saudável, tentar colaborar para que essa nutrição do bebê seja o melhor possível. Ela não pode se sentir sozinha. Entendam para mim, eu sou o reflexo, eu sou metade pai, metade mãe, eu tenho que agradecer. Eu gosto muito da constelação familiar. Não estou aqui também falando que é certo ou errado, mas eu acredito nesse poder de respeitar. Mas eu não conheci meu pai. Tudo bem, eu respeito meu pai, independente dele ter me abandonado, dele ter pedido para que eu fosse abortada lá no começo, porque hoje eu sou o que eu sou, porque eu dependi dele lá atrás. Eu sou o reflexo de uma parte dele existe em mim. E eu tenho que perdoar isso, eu tenho que aceitar isso, para que eu viva bem e para que eu entenda que o meu processo eu vou seguir a partir de então. Mas esse homem, ele tem que ser parceiro. Quando ele tem um casal ali integrado, ele tem que colaborar no ambiente dessa mulher. E o tema que culmina com toda a gravidez, que é o parto. Como que pode transformar um parto numa situação menos traumática possível para a criança? E isso é uma resposta muito poderosa, sabe? Porque é mentalidade. É um estudo, é um trabalho, é uma mudança de comportamento, de atitudes, é o entender qual é o meu porquê de todo aquele processo. É saber que vai ser uma desconexão ali do corpo, desse vínculo mãe-neném, que vai acontecer, mas que eu tenho que trabalhar todos os meus aspectos emocionais para fazer o meu melhor para aquela criança chegar saudável e passar pelo parto, seja ele cirúrgico, seja ele vaginal, da melhor forma possível, para que ela seja recebida nesse ambiente de uma forma, assim, bem harmônica. Eu acho que o trauma do parto, ele muda muito o convívio ali desse bebê com o ambiente e dessa mudança familiar.
Mas, assim, eu acho que esse momento do parto ele é muito especial, é uma desconexão da mãe com o bebê que tem que ser trabalhada anteriormente. Essas decisões de que tipo de parto eu vou ter, as mulheres se preocupam muito, né? Você vai fazer cesárea normal? Hoje em dia, muita gente acha que ser humanizado é fazer um parto que nasce pela vagina, e não é assim que acontece. A gente sabe que existe todo um benefício de um parto vaginal, mas o parto cirúrgico também pode ser humanizado, respeitoso. A gente tem que contactar esse bebê direto com o corpo dessa mãe, passar as bactérias dessa mãe, desse pai para o bebê. Uma coisa bem interessante, doutor Uronal, nós somos mamíferos, né? Os mamíferos, quando nasce aquele cachorrinho, não sei se você já teve cachorro, eu tive muitos na minha infância e sou apaixonada pela forma de nascer, e desde muito tempo eu via aqueles cachorrinhos nascerem ali, e eu ficava impressionada. Nasce o cachorrinho e a cadela lambe aquele nenenzinho, ela cura o umbigo com a secreção da boca dela. Então, beija esse neném, passa sua bactéria para esse neném, ele te pertence. Né? É um momento de integração com o seu corpo, é um momento de você passar o fortalecimento que você tem para essa criança. Isso, nós somos mamíferos, e a gente tem mania de querer fazer tudo errado, né? Nasceu o bebê, nossa, mas não passou da hora de dar banho, vamos tirar a melequinha aqui. Gente, essa melequinha faz parte, é um sistema protetor do bebê, é um sistema que integra a microbiota do ambiente, da família ali, para que proteja a pele, constitua uma microbiota saudável para essa criança. E a gente fica mais preocupado em dar banho, em lavar, em colocar uma roupinha e manter bem, bem escondidinho esse bebê, né? E vamos pegar esse neném, vamos beijar bastante, ele faz parte de você. Você é um mamífero. Parir é muito fácil, né? Se a gente interferisse menos, se a gente fizesse menos intervenções. Me veio agora um artigo que eu li há muito tempo e eu gostaria de. Eu nunca tive uma opinião sobre ele, agora veio à minha mente. Eventualmente é necessário um parto cesáreo. E daí essa criança, inevitavelmente, ela perde aquele contato com a flora intestinal, com a microbiota, a flora vaginal, com a microbiota vaginal, que é o que vai dar início à microbiota intestinal dessa criança. Tem um autor americano que diz que se fizer uma coleta da microbiota vaginal com suave e passar na criança, é uma espécie de compensação. Concorda com isso? Eu concordo bastante, doutor Ronaldo. Tem até um artigo, eu não sei esse que você viu, mas é da Austrália, tal, que eu tinha visto a última vez. Mas é justamente isso, que a passagem pelo canal de parto tem inúmeros benefícios, né? Além de contrair esse pulmãozinho, tirar aquele excesso de água do estômago, né? Passar essas bactérias da vagina para dentro do corpo do bebê. E é possível, sim, que a gente faça um tampão, uma buchinha mesmo, para colocar dentro da vagina, manter essa substância ali em contato com a vagina para pegar essas secreções, e quando o neném nasce, passar em volta da boquinha mesmo, não precisa ser lá dentro, mas passar em contato com esse neném, mas é muito importante também que esse neném tenha o que a gente chama de contato pele a pele. Eu pego esse neném, mesmo num parto cirúrgico, e eu vou pegar esse bebê e transferir ele em contato direto com o peito da mãe, por baixo dos panos ali, tá tudo tampado. Eu não vou entregar para o pediatra dar a volta e mostrar no pano, ó, seu neném lindo aqui. Não, essa mãe vai receber, enquanto ela está conectada ao cordão umbilical, esse bebê, ele passa por debaixo ali dos panos e vem aqui para o peito dela, ele vem sentir o cheiro do colostro dela. Se esse bebê está bem, é assim que ele vai nascer, é essa integração de vidas, né? E a gente tem que respeitar esse movimento. A gente, como médico, nós somos, às vezes, um pouco mais agressivos na forma de agir. Então, tira aquele neném, entrega lá para o pediatra e vai e acaba. Não, tem um tempo, gente, tem um tempo para esse cordão parar de pulsar, tem um tempo para eu transferir essas células totipotentes, nessas stem cells, lá, que são chamadas essas células, que tem ali no cordão umbilical, para passar o máximo possível para esse bebê, para que ele tenha melhor cognição, melhor resposta imunológica, que tenha reserva de ferro para os primeiros anos. Entenda para mim que aquele ferro lá que é suplementado nos primeiros dias de vida do bebê não faz estoque, não vai melhorar o neurodesenvolvimento dessa criança mais. E ali, durante esse mecanismo de passagem do sangue pelo cordão umbilical
chegando no bebê até parar a pulsação, né, é respeitoso, eu estou entregando o que há de melhor ali entre esse vínculo, e vale a pena esperar, vale a pena que esse momento aconteça, e é assim que acontece na natureza, né, e a gente médico não, às vezes quer rapidez e terminar e acabou, e não é assim, eu estou desrespeitando a minha natureza de mamífera, a minha natureza que deu certo e me fez viver agora no século XXI, com saúde, foi toda uma história lá de trás, né? As criaturas hoje, os bichinhos, né? Eles ainda parem desse jeito. É raro o caso de um bichinho que realmente tem que ir lá para um parque cirúrgico. E eles se dão conta disso na natureza e vivem muito bem, né? Eu fiquei curioso, quantos minutos dura o batimento do cordão umbilical depois do nascimento? Doutora, eu já tive parto que ficou mais de 5 minutos. A maioria por volta de 3, 5 minutos já parou, tá? 1 minuto, os autores já falam que tem uma resposta muito boa de passagem dessas stem cells, desse ferro, dessas substâncias. Ó, eu quero só pontuar uma coisa aqui que você me fez lembrar rapidinho, eu sei que nosso tempo está acabando. Mas olha só, as toxicidades do ambiente já foram encontradas na placenta. Então, eu que gosto aqui, ó, de colocar cílio, gente, eu não tô grávida, tá? Porque se tivesse, não ia colocar, não. Essas partículas aqui da cola do cílio, elas são absorvidas pela mucosa do olho, elas passam para a minha corrente sanguínea e já foram detectadas substâncias plásticos, derivados do plástico lá na placenta. Tem um artigo italiano muito legal que eu li há pouco tempo, que fala sobre isso, a detecção de partículas ambientais tóxicas que foram encontradas na placenta, quer dizer, que passaram ali através do corpo da mãe e chegaram ali para o bebê, né? Então, evitar esse contato com poluentes, com substâncias tóxicas que possam prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E depois, durante a amamentação também, né? Eu li hoje um artigo que a acrilamida, ela foi encontrada em 100% de mulheres que estavam amamentando na Espanha, um trabalho na Espanha. Ou seja, a poluição que está no corpo da mulher também sai no leite, né? Sai sim, porque o leite ele é como se fosse um sangue ali sem célula vermelha. Ele passa todas aquelas substâncias para o bebê. É óbvio que não na mesma concentração, mas vai passar sim. E eu entendo que é todo um conjunto, é todo um trabalho. Então, a partir do momento que nasceu esse bebê, eu também tenho que melhorar, continuar com esse processo de cura do meu corpo para eu oferecer o melhor que tem, que é aquele leite materno para essa criança ser saudável. Que lindo, 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 lindo. Adorei conversar contigo, Ana Doutor, Carolina. o senhor é muito poderoso, parabéns por essa estrutura, por entender que a saúde faz toda a diferença na vida dos seres aqui, que nós estamos num meio tão conturbado, onde só remédio que adianta, né? Eu falo que a gente, enquanto médicos, nós aprendemos lá na faculdade a tratar, a curar, mas não a dar uma profilaxia, a prevenir doenças. Isso é muito importante, essa mudança de conceitos, de integração que faz a mudança de saúde nas pessoas. E o objetivo nosso é viver, não viver muito, viver plenamente a cada momento e não morrer antes do tempo. Então, tudo isso que tu falaste, que as pessoas estão ouvindo, que as futuras mães precisam ouvir, faz com que a gente possa gerar filhos para serem saudáveis, felizes e viverem plenamente a idade que eles precisam viver, que é mais de 100 anos. Morrer antes de 100 anos com doença, isso não é natural, não é da nossa natureza. Ana Carolina, isso tu desse o passo inicial para gerar uma pessoa saudável até os 100 anos de idade. Adorei, adorei, adorei a maneira que tu aborda. Adorei conversar contigo, foi excelente. Tenho certeza que os nossos participantes, nossos ouvintes também adoraram. Obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram. E a você, Ana Carolina, eu quero te dar um abraço muito especial em agradecimento. Doutor Uronal, o senhor é um querido, parabéns por mudar histórias de vida aí. E ó, deixa eu dar um depoimento rapidinho aqui. Meu avô viveu 104 anos com muita saúde. Meu avô, ele cozinhava, ele plantava no quintal dele, ele fazia a comida dele. Isso é possível, gente. Eu sou testemunha, tá? De uma pessoa com saúde, mas que tinha um estilo de vida todo. Não estou falando de genética, e olha que ele perdeu filhos de 50, de 60 anos. Ele perdeu.
Imagina só. E o ano passado foi levado pelo Covid, mas estava lá aguando a hortinha dele, fazendo a comidinha dele, super, muito mais saudável que muitas pacientes de 30 que me procuram. E as pessoas podem conseguir chegar aos 104 anos ou precisa ter genética para isso? Doutor, não é só a genética, é o conjunto, né? É o conjunto. É o que eu falei aqui. O filho morreu e o pai estava lá vivo, vivo e forte. O mais importante, saudável. Não era hipertenso, não era diabético, não tomava remédio. Ele fazia a alimentação natural da horta que ele tinha lá no quintal. Você vê tanto que é possível, né? É possível sim. Eu acredito totalmente nisso, porque eu já tive experiência de viver isso. E olha, se fosse só a genética responsável, gente, eu acho que a história não seria dessa forma, né? De perder os filhos, ver os filhos ali caminharem para o desfecho. Mas, enfim, isso é possível e acontece, desde que você programe uma situação de saúde e realmente se empenhe para fazer. Porque, às vezes, a gente fica só absorvendo ideias, mas não emprega essa ideia no seu cotidiano, não muda hábito, e aí não vai fazer diferença. Parabéns, viu, doutor? Eu amo a sua história, eu sou apaixonada no seu conteúdo e estou aqui para quando precisar. Gratidão. Eu adoro o teu trabalho também, porque o teu trabalho é o começo de toda a jornada pela saúde. Uma gratidão mútua, então. Um grande abraço para todos e para você novamente, um abraço especial e até Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, até logo.